Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo para vocês sobre modelos atômicos, tá? Bom, então os modelos atômicos, tá aí, a gente começa com uma charge, falando sobre como dois átomos comunicariam entre si, né? Falando sobre a transferência deles. A gente sabe hoje que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então os átomos eles estão em constante transformação. Então, aquele mesmo átomo que compõe, né, sei lá, a mesa da sua casa, um dia ele pode compor um carro, por exemplo. Então, basicamente isso, tá? Bom, o primeiro modelo atômico que a gente vai falar é sobre o modelo atômico de Dalton. Então, o modelo atômico de Dalton propõe que átomos de um mesmo elemento são idênticos em si. E os átomos de elementos distintos teriam massas e tamanhos diferentes, então, como está listado aqui embaixo. Tá? Quais são as principais características do modelo atômico de Dalton? O modelo da bola de bilhar. Esfera maciça, indestrutível ou indivisível, sem cargas elétricas. Tá? Esse conceito de maciço é que é homogêneo e que se eu cortar, ele vai ser todo preenchido por matéria por dentro também. Tá? Bom, essa questão é a questão do Enem 2019, que fala sobre o modelo atômico de Dalton. E aí eles põem os 5 postulados de Dalton. Né? Eu vou comentar cada um deles com vocês. Né? E a questão perguntava qual deles ainda era válido até hoje. Tá? Então, primeiro postulado, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Hoje a gente sabe que os átomos são divisíveis em prótons, elétrons e nêutrons. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Bom, eles são idênticos, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em número atômico, mas as massas podem ser distintas, tá? E as outras propriedades, algumas delas têm que ser iguais. Tudo bem? Então as massas devem ser distintas para existir os isótopos. Desculpa. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Então, o que ele fala aqui? Que elementos químicos diferentes, os átomos também são diferentes. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, as massas dos elementos têm que ser diferentes. Hoje a gente sabe que existem os isóbaros, que são átomos de elementos distintos que possuem a mesma massa. Então, também foi invalidado. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Então, eles falam que os átomos são indestrutíveis. Hoje a gente sabe que os átomos eles são destrutíveis, inclusive até os aceleradores de partículas eles fazem a decomposição desses átomos. Tá? Nas reações químicas mantêm suas identidades, porém eles podem ser alterados em uma reação química, por exemplo, na formação do cátion e do ânion. Tá? Então oscila o número de elétrons e, consequentemente, esse átomo vai perder suas algumas características. Tá? E 5 átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Então, a gente vai ter o quê? Que hoje a gente sabe que, por exemplo, na formação do H2O, são 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. Ok? Bom, modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Thomson, ele propõe o seguinte: a partir do experimento de raios catódicos, ele propõe que a existência de cargas elétricas. Então ele acelerou um gás a partir numa ampola constituída por vácuo. Esse gás ele estava previamente ionizado e aí, aplicando uma diferença de potencial, ele conseguiu criar um feixe luminoso com esse gás. Tá? As principais características do seu modelo ele foi conhecido como modelo do pudim de passas. Ele foi atribuído a ele a descoberta do elétron, que seria uma partícula de carga negativa, tá? Que vai estar imergida ou incrustada, pregada aqui nessa massa de carga positiva. Então, esse de marrom aqui, que representaria um pudim de passas,
esse pudim aqui seria a carga positiva, tá? E os elétrons seriam os agregados aqui. Tá? Ele utilizou o tubo de raios catódicos, né? A existência de cargas elétricas é a principal ideia do seu modelo atômico, porém essas cargas elas são neutras, elas são neutralizadas, ou seja, a carga resultante do átomo é neutra. Então, para o mesmo tanto de cargas positivas, existe um número de cargas negativas, né, correspondente. Ele é não maciço, por quê? Porque a definição de maciço diz que a matéria precisa ser homogênea, que não é homogênea, tá? E ela não pode ser feita de agregados, os elétrons são agregados, então o átomo de Thomson não pode ser considerado maciço. Porém, ele também não é oco, tá? Então, se você cortar ele no meio, vai ter matéria no seu interior. Rutherford, o modelo atômico de Rutherford ele é baseado nesse experimento da lâmina de ouro. O que ele fez? Ele bombardeou uma lâmina de ouro com feixe de partículas alfa. Tá? Então, essas partículas alfas, ele observou que a maioria das partículas alfa passam direto sem sofrer desvio. Tá? Bom, e aí o que ele concluiu? Ele concluiu que a maior parte do átomo seria compreendida de espaços vazios. Então, as partículas alfas vão passar diretamente esses espaços vazios. Tá? Bom, quais são as características do modelo de Rutherford? O modelo chamado de modelo planetário propõe a existência de um núcleo. Tá? O átomo é compreendido de um imenso vazio, então o núcleo é uma região central muito pequena, cerca de 10.000 até 100.000 vezes menor, né, que o restante do átomo. Beleza? Então, e os elétrons vão ficar girando aqui em volta desse núcleo. O modelo atômico de Bohr ele propõe um aperfeiçoamento ao modelo atômico de Rutherford. Né? Você vai ter um núcleo positivo, da mesma forma, né? E os elétrons girando agora em órbitas circulares e fixas. No modelo atômico de Rutherford, essas órbitas não são circulares. Tá? Bom, essas órbitas fixas é uma das principais ideias, né, do modelo atômico de Bohr, e elas vão estar a uma distância exata do núcleo. Tá? Então, cada órbita possui uma energia específica e o elétron que está naquela órbita tem uma energia que é aquela energia específica da órbita. Tá? Então, a gente chama isso de energia quantizada. Bom, e o princípio do salto quântico é a ideia que seria a ideia mais revolucionária do seu modelo, que propõe que o elétron, ao receber uma energia, pode saltar de um nível mais interno para um nível mais externo. Né? E ao retornar para o seu estado de origem, o mesmo devolve a energia que ele recebeu na forma de luz. É o princípio do salto quântico. Essa luz pode ser visível ou invisível. Tá? Os fenômenos de luminescência são todos explicados pelo modelo atômico de Bohr. Então, por exemplo, o elétron está aqui, ele recebeu energia, ele salta para uma camada mais externa. E aí ele fica instável aqui, devolve a energia na forma de radiação e retorna ao seu estágio de origem. Então, basicamente isso. Bom, aqui está uma ilustração sobre o átomo. Cada camada está a uma distância específica entre si. Ok? Então, um abraço para vocês.